O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para um momento de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de poder abrir a Tua Palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. No momento tão difícil da história da humanidade, onde grandes eventos e grandes dificuldades, muita guerra, muita maldade tem acontecido, um mundo que vem sendo dominado pelo paganismo e que de uma forma ou de outra tem oprimido os mais fracos. Sabemos que em muito breve essa situação há de se apertar muito, mas que Tu é conosco e está nos protegendo e nos guardando e nos guiando. E nesse momento abriremos uma lição que estudou um desses momentos que o Teu povo passou no passado, o Êxodo. E em muito breve estaremos no último êxodo, indo daqui para Canaã celestial, aguardando a volta de Teu Filho para nos buscar, conforme descrito na Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Nos conduz e nos prepare através da orientação da Tua Palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de Êxodo estaremos estudando nesses próximos 3 meses, julho, agosto e setembro. Muita história e muita aplicação bacana tiraremos daqui desse relato para a nossa fé, para o nosso preparo do que se encontra diante de nós. Êxodo, a jornada para a terra prometida. Irmãos, nós poderíamos sintetizar esse tema dizendo que o livro de Êxodo é o Evangelho segundo Moisés, preparando o povo para, em breve, na ótica divina, receber o Messias. Hoje, nós estamos prestes a receber esse Messias, mas agora o Filho do Deus vivo, nas nuvens dos céus, para nos conduzir pessoalmente no último êxodo, que nos leva a Canaã celestial. Embora Moisés despertou um papel importantíssimo durante o êxodo, o foco não foi ele. O foco, se observarmos, é o amor, a misericórdia de Deus com esse povo. Um povo que se manifestou de forma rebelde na maior parte do tempo e na sua maioria absoluta. E muitas vezes Deus teve que agir com juízos em cima do povo para que pudesse contornar a situação e conduzi-los ao êxito, mesmo tendo sido ao final de 40 anos, que poderia ter sido ao final de 1 ano, mas foi ao final de 40 anos. Mas Deus conseguiu conduzi-los até a terra prometida. E Moisés, ao escrever o livro do Êxodo, mostra o amor e a misericórdia de Deus o tempo todo para com esse povo e com os povos que estavam à sua volta. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, quando a gente lê esse capítulo, nós podemos perceber que Paulo ainda alega que o que aconteceu naquele êxodo, nesse relato que nós estaremos estudando nesse próximo trimestre, serve de exemplo para nós hoje. Veja que ele falou isso para ele. Há 2000 anos atrás, Paulo disse que era para quem já vivia os fins dos tempos.
Mas nós de fato é que vivemos o fim dos tempos. Paulo pensou que estava vivendo o fim dos tempos frente ao que eles já estavam enfrentando. Mas nós é que estamos. Porque as profecias que foram ditas durante aquele período que Paulo vivia e antes, aconteceram muito depois de Paulo e estão acontecendo hoje nos nossos dias, já com muito pouca coisa faltando para que seja passada a régua na história profética e nem se fala escatológica do texto sagrado. Mas, como disse Paulo, é de exemplo para tirar lições para nós, para que hoje o que estamos enfrentando e estamos prestes a enfrentar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Abrindo então no primeiro tema, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Aqui nós temos Êxodo capítulo 2, verso 23 ao 25, que diz o seguinte: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Irmãos, esse texto aqui relata exatamente o momento em que Moisés já havia passado 40 anos lá em Midian. Ele passou 40 anos lá no Egito, assassinou o egípcio e fugiu, se exilou em Midian, na Arábia Saudita. Ficou mais 40 anos lá, formou a família dele. E aos 80 anos de idade, isso que nós estamos lendo aqui, ele foi chamado lá na sarça ardente, e esse desenrolar aqui acontece. Deus chama Moisés e dá a missão para ele de retornar ao Egito e buscar o povo para liderar essa caravana de milhares de pessoas do Egito em direção à Terra Prometida. No segundo tema, o povo de Deus no Egito. Irmãos, Abraão teve uma visão que a descendência dele, de Abraão, que não vai só através de Isaque e Jacó, vai também de Ismael, dentre outros filhos que ele teve, como relatado em Gênesis capítulo 25, de 1 a 5. E essa descendência, em geral, toda ela, de uma maneira ou de outra, acabaram indo para o Egito. A descendência de Abraão, através de Jacó, esses não passaria esses 400 anos. Passaria 240 anos, mais ou menos, de escravidão. 274 ao todo, porque contando com a trégua, que nós chamamos de trégua, o período em que José governou o Egito. Então, eles não chegariam a ficar nem 300 anos de escravidão, a descendência de Abraão via Jacó. Os outros eram recolhidos e estavam indo para ali. Nós sabemos que o cativeiro teria iniciado por volta de 1876 a.C., terminado em 1446, ou seja, aí dá 430 anos, excluindo 30, que foi o período de José. Aí sobra então o período de 400 anos de escravidão que a descendência de Abraão toda sofreria. E aconteceu, é um fato bíblico relatado com exatidão e confirmado inclusive lá no livro de Gálatas por Paulo. Tirando esse período de José, então, que foi um período que daqui a um pouco nós vamos comentar melhor sobre detalhes históricos disso, mas após a morte de José, reinicia a opressão em cima do povo cativado, que eram escravizados no Egito. E foi muito torturante, muito triste, a ponto que Deus preparou realmente um libertador para tirar eles de lá e conduzir à Terra Prometida. Aí entramos no terceiro tema, o contexto histórico. Aí começa a aprofundar um pouco mais nessa questão toda. A parte gostosa de toda a história, se é que pode dizer que pode ter história gostosa durante mais de 400 anos de escravidão, sim, teve 30 anos. Durante 30 anos, que é o período que nós então comentamos sobre o período do governo de José, que todos conhecem a história de José, como que José foi parar lá, a fidelidade dele com Deus, os propósitos de Deus para com ele e seu povo. Esse período, quem estava governando o Egito
era o faraó Maiabre Sechi I. Esse foi o indivíduo que conheceu José, que viveu com José, que se tornou amigo de José. Esse camarada, ele era descendente dos Ixos. Ele era um estrangeiro, um descendente de imigrante dos Ixos. E jamais uma pessoa que não fosse sangue puro egípcio conseguiria alcançar esse posto de reinado que ele conseguiu, da forma que ele conseguiu. Ele, por ter sido alguém muito inteligente, ele conseguiu formar um exército muito forte e conseguiu domínio sobre outro faraó que tinha no Egito, que lá nós sabemos que tinha Alto e Baixo Egito, né? E esse outro faraó era um tal de Apepe. E ele, Sechi I, conseguiu confrontar Apepe e dominou Apepe. Conseguiu dominar e se tornar esse rei supremo de todo o Egito. Agora, Alto e Baixo Egito era dominado por Sechi I. E foi exatamente nesse momento, nesse período, que aparece, que desponta o José e a história da escravidão egípcia muda. Ali se torna uma trégua. Foi quando também, logo em seguida, Jacó vem com a família e inicia ali a história, então, da descendência de Abraão via Isaac, Jacó, ali. Abraão, quando iniciou o cativeiro egípcio, ele ainda estava vivo, ele continuou lá na terra prometida. Inclusive Sem estava vivo também ainda quando iniciou o cativeiro egípcio. Sem morreu aproximadamente em 1848 a.C. 1876 foi quando iniciou o cativeiro egípcio. E Abraão morreu em 1821, em pleno exercício do cativeiro egípcio, mas ele ficou lá na terra dele. Isaac também. Isaac morreu em 1716. Morreu durante o período da trégua de José. E ele viveu lá na Canaã, também não desceu para cá não. Não foi para o Egito também. Quem estava no Egito da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, era Jacó com seus filhos. Foi Jacó que foi para lá. E depois que Jacó morreu, depois que José morreu, logo em seguida também Sechi I morre, aí entra outro que não conhecia José, outro faraó, e aí o bicho pegou de novo. E aí foi direto, até chegar ao final do cativeiro, onde viria então Moisés, etc. Nós vamos estar detalhando um pouquinho mais aqui. Moisés teria nascido por volta de 1526 a.C. Amenhotep I era o faraó que estava governando nessa ocasião. E vocês conhecem a história desses faraós que eram instigados por Satanás a oprimir o povo hebreu. Inclusive mandar matar as crianças para exterminar. Aí vem a história das parteiras hebreias, né, no quarto tema, aonde eu gostaria de destacar uma coisa interessante. Imagine, irmãos, que durante 430 anos, se olhar a descendência de Jacó ali dentro, desse período de domínio egípcio, de supremacia egípcia no mundo, tanto Moisés como qualquer outro de religião hebraica que ainda existia ali, eram pessoas que vinham sendo educadas de pai para filho ainda, os poucos fiéis que tinham. Nós podemos perceber isso pelo seguinte: ao olharmos Êxodo capítulo 1, verso 15, mostra o nome das duas parteiras, Sifrá e Puá, que são nomes hebreus, de parteiras que não desobedeceram a Deus, segundo o contexto bíblico, para matar Moisés. Elas pouparam Moisés, dentre outras crianças também foram poupadas. Mas o nome delas mostra que eles não colocaram, apesar de estar vivendo já de não sei quantas gerações dentro do Egito, não colocaram nomes egípcios. Essas parteiras tinham nome hebraico, tinham nomes hebreus e, consequentemente, continuavam orientando, educando seus filhos na fé do Deus que havia chamado Abraão, Isaac e Jacó. Lá durante o Êxodo também, nós podemos ver o indivíduo que foi chamado para construir a arca. Moisés, como também Sifrá e Puá, as duas parteiras, eram todos egípcios, mas de religião hebraica, de religião judaica no coração, mas que acreditavam no Deus
no Deus Criador dos céus e da terra. E colocavam o nome nos seus filhos conforme a cultura e a educação religiosa que eles receberam desde Abraão até ali. Sifrá quer dizer resplendor e Puá quer dizer luz. O significado em hebreu dessas duas parteiras. Bezalel significa na sombra de Deus. É um nome hebraico que tem esse significado bacana. Dentre outros também que são mencionados durante o Êxodo, que tinham nomes hebreus. Moisés, a sua família toda tinham nomes hebreus, com significados muito interessantes. Moisés, do ponto de vista egípcio, na língua egípcia, filho de Ísis. E em hebraico, tirado das águas. Então esse ponto que eu quero chamar a atenção. Que mesmo nas piores dificuldades, na maior descrença que pode estar acontecendo no mundo, Deus mantém filhos fiéis, seguros da promessa, da palavra. Irmãos, nós somos todos mortais, irmãos. E a gente fica admirado às vezes de ver uma pessoa falar: eu não acredito nisso ou naquilo que está escrito na Bíblia. E a gente às vezes fica impressionado da pessoa não acreditar naquilo que está na Bíblia. Mas se a gente for prestar atenção, nos dias do dilúvio, não foi assim? Nos dias de Sodoma e Gomorra, não foi assim? E não tem o relato histórico, não tem prova arqueológica, tanto do dilúvio quanto da destruição de Sodoma e Gomorra? Tudo aconteceu exatamente como previsto, se tornou fato histórico, e mesmo assim as pessoas não acreditam. E a história está para se repetir. O mundo está prestes a desabar e tem pessoas ainda duvidando da palavra de Deus. E o pior, pessoas que não se preparam para esse dia e acabarão sendo pegas como um laço, conforme Jesus comentou no sermão profético, o próprio Filho de Deus. Mas você pega igual um laço. Ele comentou isso falando do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até que o dilúvio chegou e pegou a todos como um laço. Irmãos, é muito sério, muito sério. As parteiras hebreias eram servas do Deus Altíssimo, em meio a toda aquela confusão que vinham vivendo. E Moisés, até os 12 anos de idade, ficou com seus pais hebreus. Depois dos 12, foi preparado para se tornar um grande faraó. E aos 40 anos de idade, acontece o crime em que ele foge e vai viver em Midian. Mas fugiu porque foi proteger o seu povo. O nascimento de Moisés. Quinto tema. Aí vem a história que nós já comentamos, que as parteiras protegeram, né? E ele até os 12 anos então foi criado com seus pais legítimos e depois preparado para se tornar o grande faraó. Aí vem a mudança de planos no sexto tema, aonde nós podemos pegar a idade de Moisés toda que ele viveu aqui na terra, que foram 120 anos, conforme o relato bíblico, e dividir em 3 partes. Os primeiros 40 ele passou no Egito, os outros 40 anos ele viveu em Midian, na Arábia Saudita, após então o período que aconteceu o crime, que ele matou um egípcio protegendo o seu povo, e teve que se exilar lá em Midian. Lá ele conheceu a esposa e passou a trabalhar com Jetro, seu sogro, que por coincidência era sacerdote do Deus Altíssimo lá em Midian, mas não veio da descendência de Jacó, de Abraão via Jacó, mas veio da descendência de Abraão via outros filhos que ele teve, com outras esposas. Entende, irmãos? E Jetro era um sacerdote da descendência de Ismael. Ali ele viveu mais 40 anos. Quando ele estava com 80 anos, acontece a história da sarça ardente. Ele estava ali atrás, próximo à cidade, onde tem até hoje o verdadeiro Monte Sinai, o Monte Horebe. E ele sobe ali nesse monte, porque ele viu a sarça se queimando, foi lá para ver o que era aquilo, e chega lá e tem uma conversa com Deus. E Deus abre todo o diálogo, expondo para ele as orientações necessárias para que ele pudesse voltar ao Egito e recolher os hebreus para passar ali naquele lugar, conforme mencionado aqui em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo,
E no verso 12, inclusive, ele comenta: aqui nesse monte, vocês vão vir me adorar aqui. Você vai trazer o povo para eles virem me adorar aqui. Então Moisés estava lá na Arábia Saudita e o monte comentado é ali. A travessia que aconteceria do Mar Vermelho não seria no Golfo de Suez, conforme desenhado no final de algumas Bíblias, mas no Golfo de Acaba, aquele do lado direito. Eles não cortariam aqui desse lado, lá aparece um 2, o Mar Vermelho. Eles cortariam por cima, desceria aqui no deserto, né, em jurisdição egípcia ainda, e só do lado direito aqui, no Golfo de Acaba. Daqui para lá é que é jurisdição árabe. Daqui para trás é jurisdição egípcia. Então, se eles tivessem cortado aqui, eles não teriam atravessado o mar para sair da jurisdição egípcia. A jurisdição egípcia é quando eles cortassem o Golfo de Acaba e passassem para o outro lado. E fui ali, então, no Golfo de Acaba, na praia de Nuveiba, é que eles se instalaram, que aconteceu toda aquela história da abertura do mar e da execução, da morte de Faraó e dos soldados e do seu exército. Fui na praia de Nuveiba. Ali que eles cortaram o mar e foram em direção a Midian, onde tem o Monte Horebe lá até hoje, em jurisdição árabe, e dali dariam sequência até chegar na Terra Prometida. Mas então é isso, meus irmãos. É uma história muito bonita, onde as pessoas traçam planos de todo jeito, mas o plano de Deus, quando a gente conecta com Ele, é o que tem mais valor para nós. É o único que tem futuro, é o único que prospera. Por mais difícil que possa ser, confiar em Deus é tudo. Esperar o tempo de Deus é tudo. Moisés aprendeu isso e obteve êxito pleno, porque após a morte dele, a sepultura desaparece. Verso 9 de Judas, no Novo Testamento, esse verso comenta sobre a ressurreição de Moisés, que o arcanjo Miguel, o próprio Filho de Deus, veio e ressuscitou Moisés. Tanto que é verdade que no Novo Testamento aparece ele lá no Monte Tabor, visitando Jesus, ele e Elias, que teria vivido 500 anos depois dele, aproximadamente. Os dois, um foi vivo no carro de fogo e o outro foi ressuscitado. Ambos representando os dois tipos de justos que terão por ocasião da volta de Cristo. Representados por Elias, os que serão transladados vivos ao encontro com o Senhor nos ares. Representados por Moisés, os que serão ressuscitados, perfeitos já, para ir ao encontro com o Senhor. Essa foi a representação desses dois personagens do Antigo Testamento que vieram visitar Jesus durante o período do Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, conforme relatado nos Evangelhos. Mas, só destacando um detalhe, que 40 anos então Moisés passou no Egito, 40 anos em Midian, mas os últimos 40 anos, esse foi o que Moisés escreveu a maioria das suas obras. As duas primeiras, que é o livro de Gênesis e Jó, ele escreveu por volta dos seus 25 anos de idade aproximadamente. Ele ainda estava logicamente no Egito. Mas durante o Êxodo, ele escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, dentre alguns salmos. E toda uma história muito interessante, né? Que tem em tudo isso aí, conforme disse Paulo, que nos prepara para o desfecho do conflito. No sétimo tema, nós temos Castelo Forte. Pense nessa palavra, irmãos. Que Deus forma um castelo forte em volta de todo aquele que o abraça com fé e abraça a sua palavra, respeita a tua palavra e tem fé na tua palavra e fé nesse Deus maravilhoso. Olha aqui que diz em Patriarcas e Profeta, página 202. Foram dadas ordens às parteiras cujo trabalho permitia o cumprimento desse mandado, para que destruíssem as crianças hebreias do sexo masculino assim que nascessem. Satanás foi o instigador disso. Sabia que um libertador se levantaria entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. No entanto, aquelas mulheres temiam a Deus e não ousaram executar a cruel determinação. O Senhor aprovou o procedimento delas e as fez prosperar. Meus irmãos, Castelo Forte. Todos
que constrói a sua vida sobre a rocha, está construindo um castelo forte. Que o Senhor é conosco e nos protege. Pode dar vento de todo jeito, tempestade de todo jeito. Casa construída sobre a rocha não cai. Ó Senhor, nos inspire sempre a ter a nossa vida e a nossa fé estruturada em Ti, que é a pedra viva que dá existência a tudo e todos. Fortaleça a nossa fé, dá-nos sabedoria e conhecimento conforme a Tua palavra e as oportunidades que temos neste mundo para viver e cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e